bem-vindos a mais um episódio das sagas das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick. Não sei se esses dois caras aí estão fazendo bobagem aí atrás. Hoje é o episódio que nós vamos ver, tirar esse tema aqui, ó. Eu tinha lançado o desafio que se o Lexus do Arcondo ou a BMW V12 do Luiz ia ficar turbo primeiro. E agora a gente resolveu acabar com essa briga aí, né? É V12 contra V8. Então, vamos tentar dar um jeito de acabar os dois, né? O projeto que tá demorando um pouco demais, eu acho, mas... Não, o teu tá rápido, até o do Luiz que tá enrolado. Eu acho que tá mais ou menos ali, né? Não. Porque, na verdade, aqui tá faltando uma O coisinha meu lá. tem umas pausas Tá, temporárias. chega de desculpa. Deixa eu apresentar, pra quem não conhece, Eduardo Arcondo, paraguaio, mas paraguaio que fala português melhor, que eu já conheci, ó. Entende muito bem, fala, além de português, outras línguas, tudo. O Arcondo trabalha na Fototeco Essênia faz alguns meses. Vocês acompanharam aqui quando ele, a busca de comprar esse carro aqui, que ele pagou, quanto foi mesmo? 3.600. $3.600 nesse Lexus V8, que eu já mostrei como é que ele chegou e hoje eu vou mostrar o que ele já fez nesse período todo aí, que nos deu orgulho até, porque o cara ficou legal, o carro fez um monte de coisa. E hoje vocês vão ver o episódio turbinando esse carro e vão ver se vai funcionar. Vamos começar com a... Eu tô gravando antes de nós ter começado a turbinar, então eu nem sei se isso aqui vai acabar nesse episódio, se vai funcionar, se vai dinamitar, vai não sei o quê. Então vamos ver. E esse outro cara aqui, pra quem não conhece, te apresenta aí. Comecei perdendo por Arcondo, né? Porque eu paguei 4,5 na BMW. Comecei perdendo. Mas já jogou mais dinheiro. Mas eu vou falar o seguinte, ó. Mas tem mais cilindro também. Mas tu comprou na baixa do mercado, né? Porque hoje em dia eu te ofereço 5 nela, me vende? Não. Então, te ofereço 10 nela, não vende, não? Não, ainda não. Pensou já? Já pensou? Tá chegando lá, tá chegando. Já pensou? Chega nos 15 a gente pode começar a conversar. Mas impressionante essa BMW, essa 750 V12, que ano ela é mesmo? É 91. 91, né? 91. É um carro que... sonho de 10 em 10 gearhead praticamente, né? Cara, e foi difícil porque assim, eu queria ter uma V12 e eu já achei que eu não ia conseguir ela, que eu ia acabar comprando tipo a do Renan, sabe? Porque tu encontra mais daquelas. Mais nova. Mas é difícil, toda V12 é difícil, né? E daí um dia apareceu essa aqui, que na verdade eu queria uma 8990, que é a primeira mesmo, mas é quase igual, não mudou muita coisa esse carro. Justamente porque foi um marco, né? Foi o primeiro V12 que eles fizeram depois da guerra. Foi tipo o primeiro carro com airbag, primeiro carro com ABS nas 4. Tem um monte de coisa que esse carro foi o primeiro. Lá em 89, na verdade, na primeira versão. E é legal de ter, né? É legal de dar uma volta nele, né? Esse carro é muito legal de andar. Agora é o seguinte, então, essa aqui foi a introdução mais longa. Ele não se apresentou, esse é Luiz de Leon. Desculpa aí, pessoal. Fototeco SA, muitos anos aí, você já conhece a história, o cara que pilota faz um monte de coisa muito bem. Mas hoje a gente vai ver esses carros aqui sendo turbinados, então vamos ver como é que vai ser o final dessa história aí. Bota na TV aí, ó, pão de queijo, chimarrão, que vai começar esse episódio que vai ser legal aí, ó. Que mudança, hein, esse carro deu de antes pra agora. Antes de desligar, ele dá uma aceleradinha, vamos ver o barulho dele antes de ser turbo. Essa fumada é normal? Não fumou, tá bonito, tá bonito. Tem 30 anos também, tem que desculpar ele às vezes um pouco de coisa. Ficou show. Arcondo fez um monte de coisa nesse carro aqui e agora nós vamos fazer uma apanhada assim de tudo que tu fez nesse carro desse que tu pegou. Quem não viu o episódio anterior dele buscando esse carro e como é que foi a compra, olha sobre o carro, porque a gente não vai repetir hoje os fatores do carro original, a gente vai mostrar o que foi modificado nele já, né? Exatamente. Então, o carro, como já vendo naquele episódio, se não vai, eu olho de novo, tava quase 100% original, 72 mil milhas só. Para um carro lá no 92, eu acho que é pouco quilometragem. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi comprar as rodas. Sim. E botar suspensão nele. Sim. Eu acho que dá para ver depois e mostrar embaixo. Botei a suspensão TEM, que é, na verdade, como o chassi desse carro é exatamente, acabei descobrindo, que é exatamente o mesmo que do Supra. A suspensão é a mesma. Tudo bate, né? Tudo bate ali. Então, botei a suspensão com a regulagem aqui em cima e ficou o carro, na verdade, a suspensão muito legal. Andar do Ele não era hidráulico nem nada, né? Não era nada especial. A suspensão dele era normal e ficou porque, muito bem. Pra quem não lembra, né? Esse Lexus é um SC400
E o SC300 é o Lexus com o motor de Supra, digamos assim, o 2JZ, né? Veio com o 2JZ, que é o aspirado. Que é o aspirado, né? E o SC400 era a versão de luxo, que é o V8, que é o que a gente brinca que é o Supra que a Toyota nunca fez. Que é como se fosse um Supra V8. Exatamente. Então, como eu queria os 6 cilindros, mas acabei gostando muito desse motor. Coitadinho, teve que comprar um V8 aí, né? Tive que comprar um V8, não tinha outro. Não, mas é porque acaba que o 2JZ é tão sobrevalorizado que vale mais... Vale muito mais do que o V8, né? Do que o V8. E o V8 aqui tem torque, tem muita coisa legal que até deixa eu botar um trechinho só pra mostrar o torque do motor V8 original, aí vocês vão se lembrar como é que foi no outro vídeo aqui, ó. Ele acelera ou não? Vamos ver. Tá no fundo? tá no fundo. Vai precisar mais HP que isso. Viram aí como é que foi a emoção do torque do V8? Ela estava falhando. Incrível. Tava falhando. Tava rico demais. Tava na injeção original. Tava né? na injeção original ainda e na verdade não andava muito bem. Uhum. Mas quando botou... Bom, aí tu botou FT, né? Sim, botei FT. Primeira coisa, sem mexer nada no motor, praticamente botou FT, né? Exatamente. Não andava muito bem, a eletrônica do carro tava com problema. Então ali botei a FT600 ali no painel. Olha só que legal. Fez aqui, ó, o painel. Aham. Isso é uma dica, ó, pra quem filma Fueltech nas câmeras, ó. Sempre botar no modo de noite, ó, que ela fica bem melhor a iluminação, ó. Mas aqui dá pra ver, ó, um painel de fibra de carbono que ele fez aqui. Na verdade foi um amigo nosso aqui da Georgia que fez. Bom, e aí com FT... Com a FT, na verdade o carro virou outro carro. Já anda bem... O consumo dele mudou muito, porque ele tava gastando muito. Sim, ele tava jogando combustível fora, alguma coisa assim. Não sei se é pelo MAF, o que era exatamente, mas o carro tava com problema eletrônico mesmo. Então, era pra tirar e fazer isso. Aí, eu tô vendo aqui umas coisas que nem eu sabia. Escutei o zunindo da borboleta eletrônica. Da borboleta eletrônica, tu enfiou a borboleta eletrônica aqui, não falou pra ninguém. Isso eu coloquei 2 dias atrás. E tô fazendo uma coisa estranha, como esse carro é com pedal, com cabo, acelerador normal. Eu fiz isso. Não, me conta aí. Por quê? O cabo original vem aqui e esse acelera. Mas esse é o cabo do câmbio. Que precisa ainda. Então... Ele acelera, tu lê o TPS aqui. Esse é um TPS, tem o meu sensor de pedal agora. Tá aí, em vez de botar um pedal lá. Sensor de pedal, exatamente. Tô testando isso. Funcionou perfeito. Botei há 2 dias atrás. Agora eu tenho que fazer um suporte bonito, vou botar ele aqui do lado, coisa assim, mas... Já tá com borboleta eletrônica porque eu gosto muito da borboleta eletrônica. A Fueltech controla perfeito isso. E essa aqui é aquela igual a... É uma de Porsche. Porsche? 3.8 de 72 milímetros mais ou menos. A original parecida com a do Captiva que eu uso também nos carros. Né? Pode ser, pelo código é só da Porsche mesmo. Tá. E os caras já vendem o adaptador pra ela. Pra botar ela ali dentro, tem o fluxo certo, então é só tirar e botar mesmo. Que legal. Por enquanto eu deixei o filtro original só pra andar. Sim, mas não gosto de andar sem filtro, né? Esse aqui é o sensor MAF, que é o fluxo de ar, ele nem tá ligado no caso na Fueltech. Tá ali só pra aparentar por agora. Sim, e o chicote da Fueltech tu fez tudo lá dentro, né? Tudo lá dentro, conectado Tu na verdade cortou o conector do original? Cortei o original, poderia ter feito um plug and play mesmo. Nem a gente fez no Supra, né? Exatamente, só que comprar o conector, coisa assim, É difícil, né? Não fiz, às vezes é difícil de conseguir de carro assim, mais ou menos antigo. E o que mais tu fez aqui? Tu trocou o radiador? Troquei radiador, um pouquinho maior. Não porque maior, na verdade, só porque queria trocar o original, que era tudo de plástico ainda. Na verdade é porque o cara quando vem para os Estados Unidos e tudo é tão fácil comprar, o cara fica louco pesquisando na internet. É incrível, na verdade. Sim, tu acha tudo, né? Aqui é reservatório. Sim. O reservatório original tava aqui, de plástico também. Já joguei ele para aqui para liberar espaço para ali. Sim. Que é a ideia de botar a turbina ali. Também virei o tubo de conseguiu água, virar. Que o original sai para aqui, desce aqui. Já liberou então, aqui já também. liberei todo o espaço. Tirando isso aqui, fica o espaço perfeito para a turbina aqui. Calma que a gente vai chegar nessa hora ainda. Vamos falar do que mudou primeiro. Tá, então, tirou o radiador, tirei o ventilador. O Sim, ventilador que era gigante, original né? é hidráulico, não sei se você lembra. Tá, ele tem uma bomba hidráulica aqui, como se fosse uma bomba de direção para virar o ventilador. Tem também um radiador para resfriar isso. É um sistema assim muito complicado mesmo. Que tirou e botou elétrico. Tirar tudo. E botou por PWM ainda. E coloquei esse ventilador aqui da Volkswagen, que é duplo por PWM. Qual Volkswagen será que ele é? Esse é do Golf. Do Golf, no Vito, é tudo igual. E trabalha de novo, também perfeito, controlado pela FT. Aí, e legal que foi fazendo as atualizações, botou o ventilador de um Volkswagen, borboleta de Porsche,
Tem, assim, algumas coisas que tem que fazer. Isso aqui é universal. Suspensão de Supra. Suspensão de Supra. Só pra gente conhecer, porque eu gostei da ideia. Viu o fusível aqui? É Esse junto. é da Mitsubishi. Mitsubishi. Original. Então, coloca parafusado ali e já sai o fio. Que legal. E tem uns fusíveis ali. Aqui, tô usando um ainda, tem um mais outro. Não tem conhecia. até de 3. Então fica bonito, não é uma coisa... É verdade. Fusível. Qual Mitsubishi que é isso aí, será? É do Lancer, esse aqui é do Lancer, Do mas Lancer. toda a linha Mitsubishi tem assim um modelo que muda assim um pouco de um para outro. É coisa assim simples que eu gostei de... E aqui tu manteve, tá com os injetores originais ainda, né? Não. Já trocou os injetores Já também? troquei os O que tu injetores botou? também. Coloquei 8 injetores Dynamic de 1000 cc. 1000 cc. Tá malandrão, E cara. já tá assim, na gasolina. Já na gasolina, perfeito. A Sona 1, assim... Porque o original é tipo 30 libra-hora, sei lá. Eu acho que era até menor. Menor? Eu encontrei na internet que era de 23, 24 libras. E esse aí é 100 libra-horas, é que tipo Já é 100 libra-hora. 4, 5 vezes o tamanho. Exatamente. E tá funcionando perfeito, liga certo. Até o consumo tá perfeito. Já fiz o mapa tudo isso de novo. Já Pensando deixando... em deixar tudo pronto só para enfiar pressão ali. E esse carro aqui tem um câmbio automático que é, no caso, igual do Supra, que é o A340e, né? Que também já tá controlando pela FT agora, já né? tá tudo pela FT também. É incrível. A mudança da troca de marcha é incrível. Melhorou? Mudou? Melhora muito, porque a resposta do computador original, quando você enfia o pé no fundo, né? Ele não desce de câmbio. Tem coisa assim, para ser mais suave, vamos dizer. Aqui no carro assim... Tem que ser performance. Tem que ser mais rápido. Então, eu digo fazer um mapa da troca de marcha é muito legal. É muito legal conseguir fazer isso. Até no meu Supra, né? O Arcondo foi um dos que trabalhou um monte no carro ali pra deixar o carro acertado direitinho. Até porque tudo que tu tava fazendo no meu Supra, tu foi fazendo aqui também, né? Também, exatamente. E depois a gente vai ver nesse episódio, acho que vamos tentar fazer algumas coisas no meu Supra ali também. Vamos ver se dá tempo, mas pelo jeito a gente vai estar envolvido aqui. E vai virar um pouco. E olha aqui, ó. Ele mudou a placa, ó. Fez a... Aqui nos Estados Unidos você pode escolher a placa, né? Então, SC, né? 400. Modelo do carro, FT. A gente gosta de botar FT em tudo aí. O shape desse carro é muito legal, assim. Vou te falar. A roda eu achei bem legal. Ela casou, assim, bem. Ela é... Não, esse carro, ele é mais um... Como é que eu vou dizer assim? Um luxuoso, né? Exatamente. Ele então, é um... Por isso que eu queria manter mais ou menos isso. E aqui tu trocou os freios também, né? Troquei o freio. O freio é do LS400, que é o Lexus Sedan de 4 portas. Ele vem freio Brembo já ou tu botou a etiquetinha Brembo? Esse eu só botei. Não. Podia ter botado só a capinha, então. Poderia, mas de novo, pra ficar um pouquinho bonito, né? Tá bom. Mas como de 4 pinças, assim, é muito parecido, então... Vai. E é mais ou menos plug and play, é tirar o original e botar essa. A única coisa é que a roda, pelo desenho dele, quase batia aqui. Sim, tem que botar um espaçador de 5mm só. E na traseira não mudou o freio, né? Na traseira nada ainda, porque não encontrei nada que vai assim, direto. Sim. Então, o escapamento, o que vamos fazer? Bom, agora mesmo tá tudo original, e como vê, entra aqui até aqui vai o Y de novo. Então, na verdade, essa parte eu acho que quero manter. Sim. Quero colocar um Y aqui com aquela válvula do escapamento pra conseguir abrir quando eu quero e depois fica devagar assim, de novo. Só mas mesmo que nada pelo barulho dos vizinhos ali pra ninguém me... Aqui tu trocou a linha de combustível, alguma coisa também? Sim, por quê? Porque a linha de combustível tava dobrada aqui, tava apertada, então... Troquei o filtro e troquei a linha aqui por... Só pra esse pedaço. Só e a bomba, já trocou a bomba? Já troquei a bomba e troquei o tanque também de combustível. O tanque tava podre, né? Tava uma merda dentro. Na verdade, eu não sei o que tinha, porque era uma coisa que você pegava, raspava ele e a sujeira caía. Então mas estava colado por todo o tanque, então era impossível. E aí tu achou um tanque Consegui usado? Um tanque usado, perfeito na eBay, por, eu acho que era $300. Um pouco caro, mas... Sim, mas tava inteiro. O tanque tá dentro do porta-mala. É que nem Chevette. Como um Chevette, exatamente. E troquei ele, troquei a bomba também. Que bomba tu botou? Coloquei uma Aeromotive agora, mas já tem uma Walbro guardadinha já aguardando isso. Aqui embaixo tá tudo original, só pela suspensão. Sim, trocou a suspensão, né? Dá pra ver que o cara anda, já tá sujo os amortecedor novo aí, ó. O carro do dia a dia. E essa é uma coisa legal aqui até, o Arcondo faz a maioria dessas coisas, até faz em casa mesmo, né? Tudo tô fazendo em casa. Praticamente em casa, comprou máquina de solda, começou a fazer as coisas em casa. Então, hoje aqui, pra ter uma ideia, a gente tá gravando isso aqui num sábado, é o nosso dia de lazer aqui, a gente tá brincando na oficina, você não tem nada... Exatamente. Tem nada a ver com trabalho, na verdade. Isso aqui é o prazer de... Dia dos brinquedos, misturar.
E até nós aproveitamos aqui umas visitas ilustres aqui, ó. Um amigo nosso do Brasil, aqui, pra quem não conhece, Vinícius Bretas. E na verdade o Vinícius é o seguinte, ele veio assistir umas corridas, veio passear nos Estados Unidos e caiu no golpe aqui, ó, brincadeira do churrasco. E justamente o que a gente tava falando, né? De fabricar as coisas assim, é legal. Aqui nos Estados Unidos o pessoal faz muito por si, né, mesmo. Sim. E o Arcondo tá aprendendo a soldar, né? Sim, Então, exatamente. na verdade, o Bretas aqui, pra quem não conhece, o cara tem uma fábrica de intercooler, de pressurização, Escapamento. tudo no Brasil. Então, ele dá aula de treinar, dá aula de soldar, de ensinar as coisas e vai ensinar. E vamos ver se então o Arcondo vai conseguir fabricar o kit turbo fazer aqui pro teu carro com a ajuda mesmo. do amigo pra ver se Dá ele pra conseguir fazer outro ensinar. desafio, mostrar né? como- É. Dá pra fazer Ele e outro o desafio, Luiz, ver quem quem solda solda melhor melhor. também. Ô Luiz, Ah, tá. depois a gente vai mostrar as tuas soldas aqui ó, na BM, tá? Mas vamos... Não, depende. Eu tenho aqui na sexta. Não, ninguém tá te escutando. É. Não, peraí, vou mostrar aqui. Isso aqui é a parte que eu tinha feito antes do Bertola chegar aqui pra gente, ó. Isso aqui foi o que eu fiz, ó. Não tá tão ruim, né, ô Bertola? Não tá tão ruim essa daqui, né? Olha aí, ó. Aí, ó, não tá tão Bom, ruim, cara. daqui a pouco já vai pra parte do turbo, então. Vamos agora começar... Vai ter que alcançar isso aí. Olha aí, ó. Tá, e aí onde é que vai... Tem que chegar nisso. Agora vamos falar do turbo aqui no Lexus. O que tem que fazer? Primeiro tem que vai tirar os coletores, vai voltar o escapamento por trás. Vou deixar os coletores no lugar que tá. Vou tirar o catalisador que tem aqui. E eu já tinha visto um cara que já fez. O escapamento vira pra cá e vai por aqui pra frente e sobe aqui pra turbina. Então, os dois lados vai virar, vai os dois, junta aqui e sobe pra turbina. E sobe pra turbina. E de novo, e a saída da turbina consegue tirar por aqui, por esse lado, o tubo de 3 polegadas de novo. É a ideia. Eu já vi um cara que fez isso, ficou muito bonito, Tá. muito bem. Ele tirou 800 HP do motor original. Esse sinal da cruz, como é que é? Mas a coisa é a seguinte, esse motor é igual do 2JZ Turbo. Esse motor no 92 tem ainda as vielas grossas, que ele aguenta muito. Tem muita gente agora procurando esse carro, porque é o mais forte. Descobriram que é muito melhor para o drift. O motor é mais torque e consegue também enfiar muito. Sim, porque na verdade então, e esse motor também não é difícil de achar o motor, se quebrar o motor, tem né? muito, porque tem caminhoneta, tem carro, tem muito esse motor é também. o 2UZ? 1Z. 1Z. 1Z é 4.0, o 2UZ é 4.7, que é da caminhoneta, que também pode enfiar aqui também. Cabe, olha aí, ó. E cabe aqui, é o mesmo motor Tu mesmo. vê, a também, cachaça né? só piora, né? Tu já sabe, quando quebrar o vira de caminhonete. Já, pode botar tudo de caminhoneta e já vira 4.7. E depois eu já troquei correia dentada, troquei bomba de água, já fiz uma manutenção assim geral de tudo pra... É tipo quase nada, se vocês viram, desde o último vídeo que a gente gravou, ele não fez quase nada no carro, né? Tô vendo um monte de peça nova aqui, cara. Eu também, eu comecei a olhar isso. Então, Ele só não conta pra gente. Tu viu que ele botou borboleta eletrônica? Eu vi, né? Isso eu vi. Um dia eu fiz a mesma coisa. Que barulho é esse, mano? tô indo devagar, fazendo tudo pra deixar mais ou menos mais próximo pra tentar alcançar o cara, porque senão vai ganhar, né? Então, ó, tá, Luiz. Na corrida tem que ir. Mostra o que tu fez aqui nesses 2 anos aqui, desde que tu começou. Não, brincadeira, não é 2 anos. Peraí. O que a gente fez nesse cara aqui? Roda, né? Roda. A roda tu botou uma mais larga atrás. Roda eu troquei por causa que ele veio com as réplicas, daí eu consegui achar as originais, né? Que daí é a roda da série 8, que é bem mais larga. Daí botei pneu 285 atrás. Sim, ficou stagger, né? 245 na frente, 285 atrás. Troquei umas coisas com o Thiago Kifuri aqui, ó. Botei um volantezinho mais de época. Nard de madeira, né? Esse volante veio naquele RX-7 que vendeu pro Daniel Hungria depois, né? Já tá de FT funcionando. Isso. Já tá então, funcionando mostra de aqui FT. Mostra o... Já tá funcionando de FT. Cadê os módulos, tudo que tu tirou daqui? Deve estar por aí, peso, né? Porque na verdade aqui, que foi feito? Eram 4 módulos que saíram ou 3? A gente não terminou a instalação, né? Mas tá quase lá, ó. Tá quase lá. Faltam uns detalhes aqui, tipo assim. Ó, tá aqui o Dual Power Driver aqui que a gente não terminou de instalar pra wastegate eletrônica, né? Aqui tinha 4 ou 5 módulos. Era um para cada lado do motor, um pro câmbio ficava atrás do paralama, um pro ABS, um para borboleta eletrônica, por causa que tem 2 borboletas eletrônicas, né? E ficava nessa caixa aqui, né? A gente literalmente tirou todos esses 4, 5 módulos e botou FT. Né? Botamos uma FT600 aqui. Mantivemos o distribuidor, por enquanto. Né? A ideia é botar a bobina individual, mas até para facilitar
o Sim. início de tudo, né? Mantivemos o distribuidor, já ligou ela na FT, então já tá funcionando bem melhor. O câmbio já passa as marchas, já tá funcionando essa parte. Porque o câmbio aqui é um 4 marchas ou... Ele é um de 4 marchas, é um ZF, se não me engano é um 4 HP 24. Mas a princípio, assim, todos os câmbios, né, são meio parecidos, né? Que nem o da Dually. E olha só que curioso, a relação é exatamente igual ao do Dually. É mesmo? Porque tem outras relações por aí de 4 marchas, né? Esse câmbio em particular tem a mesma relação da Dually. Mesma coisa. E daí o diferencial traseiro que é diferente, né? E o tamanho da roda. Mas o câmbio é exatamente a mesma relação. E é um câmbio completamente diferente. Esse câmbio aqui e esse aqui não tem nada a ver um com o outro. O ZF e o GM não tem nada a ver. Mas o controle é parecido, né? O controle é igual. O controle é igual. Mas eles, esteticamente, tamanho, capacidade de torque, todas essas coisas não tem nada a ver um com o outro. É interessante que é da mesma época de desenvolvimento, Sim. né? E aqui tá indo, né? Então, colocamos umas algeminhas aqui só pra facilitar montar. Sim, porque a borboleta era um ângulo meio estranho, né? A borboleta, ela tinha tipo uma saída oval. E daí é ali que complicou, né? Daí tivemos que adaptar aqui, montar aqui. Foi esse lado, falta fazer o Y então, e o outro lá. Pra relembrar, né? A turbina é lá atrás, só que não tá a turbina ali. Não, ela trouxe os módulos aí, ó. Ah, tá show, meu saco de módulo. Isso é o módulo que saíram Tá da... faltando um. Tá faltando um. Tá faltando um. Então isso aqui, ó, é uma... Vamos ver o que é cada um. Tu vai ver que tem dois iguais. Os dois iguais é da injeção. São duas injeções, ó, porque injeção. na época, digamos assim, eles não tinham uma injeção pra 12 cilindros, eles usaram duas de 6. Ó, duas Motronic, que eu não lembro qual versão, mas aqui é velho pra beber. Ah, tá aqui outro. Eu não sei se então. Esse aqui deve ser o J-Tronic, um negócio assim. Mais outros dois. Um é do... Outro código tem, então... Então esse aqui, ó. Esse aqui é o motor esquerda-direita. Um desses caras aqui é da borboleta. Eu acho que é esse. Eu acho que esse aqui é da borboleta, que tem, ó. Tem os estágios de potência, ele tem mais dissipador. Daí o grande eu acho que é do câmbio. Esse cara aqui é do câmbio. E esse aqui é do ABS controle de tração. Vai tirar? Tirou esse aqui? Ah, tiramos tudo. Tiramos tudo. Negócio raiz. Não. Vai fazer drift ou não? Vai fazer burnout? Burnout tem que fazer, né? Olha, Porra, olha o peso quantos do negócio quilos aqui, cara. Caralho. Vou botar a bateria de volta aqui. Eu vou te falar o seguinte, ó. Se tu botar isso aqui pra vender no eBay, vende às vezes pelo preço do carro, hein? Vamos tentar, eu acho que não, mas vamos tentar. Porque tem uns troços muito loucos, né? Os caras tentam, né? Aí, tá aqui a FT, ó. A instalação elétrica aqui do Luiz tá bonita. Bom que tá escuro, que não dá pra ver muito bem, ó. Não, mas aí é instalação das sombras. Na raiz. Não. Aí, agora, bom, e aí a parte do turbo, vamos... Já tá... O turbo tá bem adiantada, cara. Eu acho que vai ligar antes que o do Arcon do turbo, hein? Eu não sei. Ah, não, se bem que o teu não... Pra ser sincero, já ligou. Já ligou com a gente já ligou com a turbina, só que tava sem a pressurização ainda, né? A gente tinha feito só terminado o escape. O ronco ficou bem legal, cara. Eu quero ver, eu não vi. É. Bom, vamos pegar então e vamos ver como é que vai ser os próximos passos aí. Vinícius, me ajuda! Me ajuda! Só deixar os caras sozinhos aí umas horas aí, já vem umas ideias malucas aqui, ó. Bretas não gosta de fazer umas ideias meio fora da caixa, né? Eu sou bem fiasqueiro. Veio só pra atrapalhar, né? É só pra atrapalhar. Qual que é a ideia quando o escapamento? Porque mostra onde é que... Vamos começar de trás pra frente, ó. O que tu já fez aqui? Tu já cortou? Tirei todo o catalisador. Eu achei que ia vender os catalisadores. Já tava cortado. Já não tinha mais nada dentro. Tá, perfeito. Tirei tudo, tirei o escapamento. E a ideia original é do coletor ir pra frente pra turbina, vir pra aqui, sobe aqui pra turbina. Tá, E a saída da turbina, a ideia era jogar ela por aqui embaixo, passa por esse tubo e vai pra trás de novo. E aí liga aqui. E liga ali. Só que aí o que a gente teve a ideia agora? O que é mais fácil? Vamos da turbina que vai estar aqui em cima, vamos jogar o tubo aqui, direto, reto. Reto pra baixo, aí depois reto se der... pra baixo. Vamos escutar o V8 com o escapamento livre. Abre assim, o para-choque e bota pro... e no pior do lado. caso, colocamos aqui. Dá pra sair, dá pra botar a saída do escape por aqui e sair aqui do lado. Sim. Tem espaço pra tudo. A Ferrari, por exemplo, já é assim, né? Só que a Ferrari é um turbo gigante com um escapamento de 5 polegadas ali, 4 polegadas. Esse aqui vai ser um escapamento de 3 polegadas com um turbo bem menor e um V8 que já é mais silencioso. Eu acho que daria pra Eu acho que vai ficar... andar na rua, né? Eu acho que vai ficar barulho tranquilo, eu acho. Porque eu vou te falar, se ligar lá atrás vai ficar muito quieto. Não vai nem dar pra escutar o carro. Não, claro. Eu sabia isso, mas vai mais do que nada pelo problema dos vizinhos, né? Já conhece de você, eu acho, né? Você já tem problema com os vizinhos, eu não quero ter com os Dá pra meus. botar um abafadorzinho aqui, assim, ó, nesse trechinho também.
Tá começando as ideias, Bom, né? vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver as tuas habilidades de solda aí, Vamos continuar ó. ali, vamos tentar fazer toda a solda. E até é mais leve, né? Então vai é até melhor, né? É. A relação peso-potência vai ficar melhor. Olha aí, agora vamos começar a tirar as coisas aqui, ó. Pra ter uma ideia da segurança de tudo isso. O original é assim. Não. Ah, tu tirou os parafusos tudo Tá, já? por enquanto, sim, tem vários parafusos, mas isso aqui tava Sim, só nada. pro... Então, ali já dá pra ter uma ideia, assim, do espaço que tem Tá ali. com o turbo aí, vamos botar o Tá turbo. o turbo aqui. Esse turbo virou 8 segundos já. Virou 8 segundos. Não. Virou? Esse virou 8 segundos. Ah, tá. Esse é o turbo da C8, quando ela virou os 8 segundos. Então, a ideia é colocar ele aqui. Assim. Exatamente. Aí, pior Filtro que... de ar, eu vou botar filtro de ar aqui. Aí, ó. Vai, dá pra botar um baita num filtro aí, né? Exatamente. Essa é a ideia. Vai. Que show. Então, na verdade, vai vir o escapamento de baixo, junta na V-band ali. Exatamente. E aqui é o escape da turbina, que Dá pra depende. deixar, Vamos ver onde é que a descer gente... de novo e passar ele ali por embaixo. Pra isso que trabalhei tanto aqui, pra fazer os passos espaço, aqui, né? deixar... Sim, bota aqui, deixa eu ver uma de cima, assim, ó. Mais ou menos vai ficar ali. Ah, que legal. Talvez um pouco mais pra lá, um pouco mais pra cá. E você Sim. brincar depois com o escapamento onde que fica melhor. Tu já vai ter que pensar num local pra fazer um suporte aí, ó. Porque não dá pra deixar só no escape. Tem aqui o parafuso grande que é do alternador, um parafuso 10 milímetros. Provavelmente tem que fazer outro isso aqui aí também. antes, né? Ah, sim. Ou seja, tem vários furos aqui à frente para fazer uma suporte, triangulação de um legal. suporte, porque vai E tem precisar. flexível? Tu vai botar flexível? Vamos botar dois pequenos lá embaixo, mas eu preciso que a turbina fique Sim. apoiada aqui no motor, para ela não quebrar todo o Sim. escapamento depois. Sim. Show. Então, vamos ver. Tá aí, ó. Sai filtro de ar, entra a turbina. Rápido. Aí, aqui tem as válvulas, coisas assim, daqui a pouco a gente vê isso aí. Como é que era a ideia de fazer o escapamento? Era aqui por baixo, né? Sim, exatamente. Ou seja, o tubo de 2 polegadas ficar por ali. Raspando a suspensão, Sim. batendo no chão. Sim, exatamente. Aí eu me lembrei daquele Mustang branco que eu tive. Eu tinha um Mustang branco que a pressurização era por aqui, assim, ó. Cara, eu entortei umas 4 vezes esses tubos, assim, ele chegava a cortar, que assim, não tinha jeito. E aí a gente tava dizendo agora, e aí qual que é a ideia agora de Então passar? agora desse lado, vamos jogar o tubo por aqui, vamos passar por esse lado. Desse lado, vamos trazer aqui. Essa curva mesmo, dá pra fazer já a saída desse lado. E vamos jogar a pressurização, ou seja, Não, o que o seria escape. o escape ainda da Aí isso. o up-pipe, vamos dizer, por ali dentro. Esse aqui tá... Então, em vez de passar por baixo, aí vem só um tubo pra frente. Em vez de passar 2 tubos pra frente, vem só um pra frente aqui. Vai sair por ali. E aqui o turbo. e aí só vir pra turbina, exatamente. Aham. E depois da saída da turbina, 3 polegadas, vou ver se passa por aqui, vou mover os tubos de ar aqui, vou jogar pra cá. E em pior das hipóteses, ficar barulhento, bota um abafador aqui Um dentro. abafador pequeno de 3 polegadas aqui dentro, esse escapamento aqui do lado. Aí, ó. Viu? Isso Eu aí, acho ó. que vai ser muito Estilo melhor do que- Opala. E pior de tudo, todo mundo sabe que o carro turbo já... Ele fica muito silencioso. Ele fica silencioso na lenta, na devagar. Com um pequeno abafador aqui, É. vai ficar muito bem. E a etiqueta eletrônica... Isso sim, posso deixar aqui e jogar aqui embaixo. Não, mas ela é aqui, né? É por aqui, ó. É que eu posso fazer um Y indo aqui do lado, colocar ela aqui, virar e sair embaixo de novo. Sim, já sai embaixo. Porque vai ser o straight gate. Sim. Então ela aqui. Vou tirar um segundo. O novo da. Sim, porque a etiqueta eletrônica, ó. E essa é a straight gate, ó. Que ela tem tipo uma borboleta mesmo aqui. Exatamente. Então tentar colocar ele mais ou menos. Eu acho que ele vai ter que ficar mais ou menos assim, nessa posição ali. E de cima, baixar de novo. E deixar aqui embaixo. Ou faz o furo pro outro lado aqui e bota no outro paralelo. Do outro lado. Aí fica um pra lá, um pra cá e um pra cá. Vai ficar legal, hein? Já tá. Já tá complicado um pouco mais o projeto, mas. Tem Mas espaço. vai ficar muito melhor. Tem espaço por ali pra cá. Tem muito. E... Então é uma pequena mudança do projeto, mas eu acho que vai ficar melhor. E Sim. o barulho lá fora. Vai ficar legal, vai ficar legal. E aí, domingão aqui, ó. Achamos que tava de folga, ó. Eu tô de folga, mas eu vim aqui dar uma olhada aqui e tal. Montagem aqui. Que missão, hein, Arcono? No final tá dando muito mais problema do que era a ideia, né? A ideia original era não tirar os coletores, coisa assim, agora Já tirou os coletor? tiramos
todos os coletores, cortei a flange ali, Então coloquei aqui, sim, botou uma flange de uma a V-Band. vivanda ali, um em cada lado. Esse lado já tá, então, saindo, já entrando no que vai para a turbina. Então aqui e esse falta lado, só um tubo assim. Só um tubo aqui, entrar ali desse lado. E como pode ver aqui... Sim, aí vai juntar os dois escapamentos, um pra cá, vai botar um flexível aqui. Sim, vou não sei, aqui no meio talvez, Aqui né? assim, tem, né? tem um pequeno por ali. E aí liga aqui. E ali já vai... E aqui tu já tirou as capas, tudo, ó. Já tirei as capas para o espaço, tem muito espaço ali para E a turbina tá aqui pra cima, ó. o escapamento. Então o escapamento já mais ou menos feito ali também o lugar. Ah, aqui tu mexeu nessas linhas de Já ar-condicionado. mexi nisso. Então agora já o tubo de 3 polegadas ali, indo reto para o lado ali. Que show. E aí aqui vai fazer um recorte aqui assim, ó. Não é tanto problema, né? Tá, mas aí tu falou que... E aí tu ainda vai botar um tubo pra trás. Então, o que eu vou fazer... A minha ideia original era botar aquelas válvulas que vai no escape, que é para conseguir fazer livre, às vezes não. E a minha ideia era botar isso lá atrás. Mas o que eu vou fazer agora? Vou colocar ela aqui, para abrir a saída já de 3 direto polegadas aqui direto. E Isso. quando eu fecho ela, vou colocar um tubo pequeno por aqui embaixo, que era a ideia original. E vai pra Só lá. para ir para trás, para deixar os abafadores originais, para ter uma opção de não fazer tanto barulho, para então meus vizinhos não vai me pegar fogo o carro, uma coisa assim. Eu acho que seria até a melhor opção, colocar o Y ali daquela válvula até simples já em comparação a tudo que estavam fazendo aqui. Sim. Tirar os coletores foi. Baixo, foi foda tirar os coletores? Foi? Foi difícil? Os parafusos originais do coletor mesmo para o cabeçote saiu até fácil. O problema foi tirar os protetores do coletor, a metade dos parafusos quebraram. Baixa o carro aqui, vamos ver por cima como é que tá. Enquanto isso aqui é o seguinte, ó, o Luiz tá rateando, ó. O Luiz tá... Hoje é Páscoa aqui, o Luiz tá em casa, descansando com a família aqui, e o carro dele não tá andando aí, ó. É complicado, né? Mesmo pra mim ficar aqui um domingo de Páscoa, né? Trabalhando, mas... Tem que ter uma razão muito importante. Exatamente. Então, colocar o turbo sempre é uma boa... Aqui já vi que tomaram um filtro do meu Corvette aqui também, ó. Peguei um filtro que encontrei ali, só pra ver, até dá pra botar um filtro maior, eu acho. E não pega aqui no capô? Não? Não tem. Tá segurando bem ali. Ficou legal, hein? Tem que mover um pouquinho mais ainda, mas vai ficar no princípio ali. Então daqui eu acho que eu vou tirar esse plástico aqui, já consigo passar a pressurização por ali. Tu já tem um intercooler pra botar na frente? Já tem um intercooler, eu vou fazer isso logo após acabar todo o escapamento. Sim, aí agora o escapamento vem pra cá, desce aqui e vai pra lá, ó. Exatamente. E aí o wastegate vai ficar no meio aqui, né? Sim, exatamente. Entre a subida, o APA e vamos ser para a turbina e a saída mesmo vai ficar vai aqui no ficar meio. bem direto, né? Até o straight pie ali fica... Sim, fica até perfeito, perfeito para isso. Então, mais ou menos, ele vai sair direto. Dessa aqui, sair já para lá. Para o downpipe, para a saída da turbina. Que legal, hein? E depois tem que isolar tudo, da temperatura, a correia ali. Vou fazer um bom trabalho também ali para manter a temperatura fora das coisas que... Aqui, botar alguma capa aqui, uma proteção aqui, né? Até eu mesmo já tirei o protetor original para ver se conseguia fazer alguma coisa. Ou fazer uma pequena saída de ar. Na verdade tem aqueles que é tipo metálico que tu cola aqui assim. Sim, também. Alguma coisa que aguenta mais temperatura, porque o original não vai aguentar muito. Mas eu tinha no meu Mustang, as turbinas eram bem assim também. Eram exatamente assim, uma aqui e uma aqui. E não tinha problema nada de aquecimento aqui. Tá. É bom então, porque eu fico sempre preocupado por isso. E outra coisa também, sempre eu tô muito preocupado pela temperatura, porque lá no Paraguai é um problema mesmo. É lá muito no Brasil quente. também é mais quente do que aqui, eu acho. Não te preocupa, tu não passou no verão. Ainda não cheguei no verão, Verão é quente aqui. Fica quente também, então. E depois, quando acabar tudo isso, começar a fazer a pressurização, vou virar já o coletor, colocar a borboleta pra lá. Tem trabalho ainda. Trabalho? Bom, é 1h da tarde, acho que até umas 5 tá pronto, né? Pela magia do vídeo, estamos aqui ainda, né? Mas já é o segundo dia. Show, vamos lá. Bom, enquanto a gente tá mexendo aqui, ó. Continuando aqui no projeto, tentando dar uma
progressar nele, né? Calma, Porque- não desanima, não desanima. Não, tá levando um pouco mais de tempo do que eu achava, mas eu acho que estamos fazendo certo. Mas deixa eu te pedir um favor, vem cá. Sim. Me mostra, olha aqui, ó, enquanto o pessoal a gente tava mexendo no Lexus, na BMW, olha o que a gente fez aqui, ó. Botamos o turbo grande com o coletor para ver se encaixava as coisas, ó. Essa aqui ó, é a G42 1200, a mesma que tem na Ferrari, exatamente. E a gente quis ver se o coletor dava, especialmente por causa do servo freio aqui. Não, na verdade não é que a gente quis ver se o coletor dava, a gente estava tentando descobrir por que o carro não dava pressão, né? O ar-condicionado, vocês já tinham visto ele desmontar ali antes. Tava quase certo que o problema tava numa turbina, porque dava um pouco de pressão, mas Sim. não sempre, né? E olha só, aqui é o coletor, ó, 3 cilindros e 3 cilindros, e aí tem tipo uma turbina em cada um e interliga nos dois, né? Exato. Então, esse tem um sistema que ele fecha o escape de uma, ou seja, fica todo o escape indo só para uma turbina para encher ela rápido. E quando onde é ela que dá tá uma esse- boa pressão, Que tá aqui. tá ali a válvula do escape. Não, tá aqui. É essa válvula do escape que vai pôr Ah, isso. sim. Vai Então, aqui. fecha a saída de uma. Então fecha a saída de uma. Aí, Exatamente. Então todo o escape dos 6 cilindros vai para uma. sim, porque aí vai através do coletor. Da primeira, exatamente. primeira. Vai toda para a primeira. Como ele tá comunicado, vai pra primeira. E essa turbina tá bloqueada pra fora, literalmente. Exatamente. Então, depois, num determinado momento, abre ele, começa a carregar a segunda turbina e quando ela já está carregando um pouco, abre a válvula da admissão, que é aquela lá. Que é essa aqui, ó. Que aí, na verdade, isso aqui vai de uma turbina pra outra, ó. De uma Exato. turbina pra pressurização. E aqui tem Tá fechado. Também. uma válvula aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver, ó. Isso para que a pressão da primeira não passe pela segunda, né? Sim. E Sim, quando pra ela não- já tá com o spool certo, abre a válvula e tem a pressão das duas. Esse é Tá. o sistema. Uma coisa eu tinha entendido errado. Eu tinha entendido que elas eram compound em algum lugar, mas elas não são. Elas são paralelo totalmente. São paralelo totalmente, No exatamente. escape paralelo e na O admissão que faz paralela. é passar todo o escape para a primeira para ela dar uma reação muito rápida, porque uma turbina pequena para o motor. Sim, e aí depois ela fica biturbo. Né? Exatamente. E aí, na verdade, o que descobrimos aqui foi... O pequeno problema é porque a segunda não estava carregando, né? Olha aqui, ó. Cadê as pá dela derreteu, quebrou, sei lá. E Olha a ali, turbina tá ainda virando Girando. bem, não tem nem jogo ela. Não tava vazando óleo, nada. Né? Nada, né? E uma turbina, só pra mostrar como é que é a turbina certa. Obviamente tem as pá ali, ó. Todas as pá. Então essa turbina aqui não tinha pá nenhuma no escape. É, exatamente. Então é por isso, não ia. Eu achava que tinha um problema no Westgate aqui, tava quebrado, Sim. até talvez aqui, por isso que não entrava a segunda, mas no final é. E aí a gente, na verdade, descobriu... Olhei no eBay ontem de noite, que a gente viu que isso aqui tava estragado. Olhei no eBay e todo mundo tira isso aqui e coloca um turbo só, né? Não tão... O que é o certo, né? É. Quanto bonito É. que é isso. É. Mas Eu acho aí... que é muito melhor. E aí todo mundo tira esse monte de tractana e bota um turbo só. Aí que eu achei um cara que tinha pra vender aqui, $200. A gente comprei todas, 2 turbinas, todas as peças assim pra botar. E a gente vai praticamente só tirar a turbina, porque o resto a princípio tá ok, né? E vou lhe dizer uma coisa, tirando tudo isso, eu acho que aquilo fica mais leve do que tudo isso. Ah, o peso, né? O peso de tudo isso Sim, porque é é tudo incrível. ferro aqui, ó, fundido, ó. Ferro, tem muita válvula, muita coisa que É. consegue tirar e é... E é o tamanho das turbininhas, né? Exatamente. Não dá pra ver, mas é bem pequena a diferença, né? Sim, olha só o duto aqui, não adianta ter uns dutos escape grande, ó. Se entope na turbina, ó. Exatamente. Então é... Sim. E aí a gente botou. E aí, como já tava fora, a gente pensou, ó, vamos, antes de montar o motor billet e tudo, vamos montar a turbina grande pra ver o coletor de escape, ó. Porque tinha o coletor de escape e tem o servo freio aqui, ó, porque o carro é mão direita, né? Isso atrapalha. Só que a gente já descobriu que o downpipe aqui não vai dar, ó. Na verdade, vai ter que cortar um pedaço dele e fazer umas curvas a mais, né? Sim. Ele, na verdade, é um pouco longo agora. Aham. Tem que encurtar ele e mais ou menos ajustar ali pra saída dessa turbina. E Não sei fazer. E fazer de novo essa parte. Não é muito, mas também tem que mexer, eu acho, uma coisa aqui na pressurização pra tentar Sim, dar vai- certo ali. vai ter que Porque tá muito curto aí, não dá pra colocar uma coisa Sim. bonita assim. Então eu acho que dá pra cortar um pouco, soldar já um codo aqui, Aham. com 90 graus e já deixar ali pra frente. Sim, porque aqui é pro intercooler, que inclusive a gente vai ter que refazer esse pedaço Sim, aqui. botar um pouquinho maior, porque É. vai ter um pouquinho mais de potência do que tinha antes. Ah, que legal. Ah, mas a visão de uma turbina num Supra é fantástica.
Fica muito bonito mesmo. Vou tirar esse aqui. Esse aqui não é bonito. Ah, que show. Animal mesmo. Show. E o teu? Tá quase ali? Tá indo. Já tem um intercooler ali na frente. Já dá pra ver. Já ficou. Ah, já tá aqui Agora intercooler, que né? tirei toda a parte de frente, tem tanto espaço. Que Sim. tô vendo agora pra mover um pouquinho mais pra frente o roda. Ah, dá pra mover. Só aqui tem uns plásticos que eu tô tirando dali dentro. Vou tirar esse aqui. Uhum. A posição original dele é aí. Uhum. Só tirando tudo isso já tô conseguindo trazer um pouco mais. Sim. Tem um pouquinho mais espaço pra turbina. Um pouco mais de espaço. Então, já com isso, eu quero liberar um pouquinho mais pra ter mais, um pouco mais quantidade de ar ali dentro e tentar resfriar um pouco mais. Que O legal. intercooler já ficou ali no lugar. O que é isso aqui, bobina? Tu vai botar as bobinas no Vou carro? colocar a bobina individual. Comprei a bobina E dá certo? do Audi R8. Ah, é? Dá ali certo. Ah, vamos botar o original. Não, Ali, né? é Da NGK. É da NGK, exatamente. Aí vai E aqui. ela vai ali direto, exatamente. Já tem um vídeo de um cara que eu vi que encaixa ali perfeito e vai até o final. Ah, que legal. Aí já sai mais esses dois distribuidores aqui, Já ó. vai sair, Tu tá exatamente. tentando ganhar de mim, cara. Não, Luiz, olha só, faz Tentando ganhar de mim. é faz isso que tu tá 40 querendo me minutos no dizer. vídeo que eu não tenho nada pra mostrar da BM aqui, ó. Tu tá de sacanagem comigo. Eu Não, vou mostra tentar, aqui. mas Olha eu- que capô bonito, olha só. É. É um Silver. Aqui, ó, não anda, ó. Cadê? Não, aqui eu tô com a minha ferramenta, né? Minha ferramenta aqui, ó. Última utilidade aqui. Universal. Ah, brincadeira, hein? Eu vi o que vocês fizeram, viu? Vocês roubaram minha qualidade, minha mão de obra qualificada, as mentes brilhantes, saíram do alemãozinho e foi direto pro japonês. Vocês são fogo, não, né? Tamo indo devagar. Pô, aqui, vocês tava são fazendo fogo, muita hein? coisa. Magicamente parou. Ó, vamos lá, se mexe aí. Então vamos continuar por tudo. E aqui a gente pegou, ó, os freios que eu tenho pro Supra, ó, a gente botou pra ver se dava nessa roda, ó. E na verdade eu já achei uma roda que vai dar certo, porque eu ia tentar encher essa roda de solda, usinar e coisa, não dá. Essa roda dá certo, mas não é o desenho, ó. Essa aqui a gente roubou do Arcondo. é. Mano, cara dura. Agora eu entendi como é que funciona Os aqui. três aqui estão dando assim uma. Tu quer tentar usar minha roda? Tu quer tentar usar minha Tu roda? é 5 por 120. Magicamente vai voltar. Ó, o Luiz chorando, coitado. Viu, né? Puta merda. Vamos lá, vamos lá. Estamos chegando no último dia aqui, ó. Só que, deixa eu mostrar um negócio pra vocês que acabou de chegar pra mim, ó, hoje, ó. Ó a minha camiseta, ó, do Hold My Chimarrão. Todo mundo que falar pra fazer uma camiseta com a bandeira do Rio Grande do Sul, aí, ó. Tá feita aqui, ó. Mostra o detalhe. Ó, Mostra o detalhe. aqui, ó, a bandeira do... Em vez de ter bandeira do Brasil e dos Estados Unidos, é a bandeira do Rio Grande do Sul dos Estados Unidos. É, mostra atrás aí o que tem. Olha aí, verdinho que nem chimarrão. Aí, ó. É. Viu? Aí sim. Tá bonito, ó. Aí, e deixa eu falar pra vocês mais uma coisa, ó. Essa aqui, tem gente no Brasil que recebeu antes que eu, viu? Porque aqui teve que vir pros Estados Unidos. Essa aqui, inclusive, acho que nem vai vender nos Estados Unidos. Essa é só realmente no Brasil mesmo. E mesmo quem não é gaúcho pode comprar, viu? Por favor, vamos preservar a tradição brasileira que seja aí. E também o do Hold My Chimarrão, que virou um slogan aí. Mas deixa eu mostrar pra vocês outras coisas aqui, ó. Lançou semana passada moletom novo, ó. Esse aqui é o moletom que chama, é o Bordeaux, ó. Umas cores diferentes aí, ó. Pra quem fala que não tem roupa de festa, ó. Tá aí, ó. Agora tá chegando frio no Brasil, ó. E tem esse novo aqui que é o Oficina, ó. Olha que bacana a cor e tudo, ó. Finalmente recebi os meus aqui, ó. Tava esperando. Ainda não tem nos Estados Unidos, mas tem no Brasil já. E tem aqui, ó. Até bermuda no... Essa aqui eu vou usar aqui nos Estados Unidos porque tá ficando agora quente aqui. Bermuda moletinho. E a outra, e a calça, essa aqui dá pra usar, ó. Essa aqui é aquela calça boa de viajar, de na academia, tudo. Olha aqui quem chegou aqui, ó. Good to see you. Good to see you, man. You doing okay? Ryan Martin. What's up, everybody? Say hi to Brazil. Hello, Brazil. I know we have a lot of fans of Brazil. Yeah. Oh, see his... Yeah. What's your Hey, name? what's up? Say hi, Dax. Hi. What's your name? You wanna go to the pool? Ooh. That's something. Remember the swimming pool last time? Yeah, remember that? Yeah. What's up, buddy? How are you? Doing okay? Deixa eu falar com o Ryan Supposed aqui to give enquanto you isso. this. O Ryan Martin me interrompeu aqui, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês, ó. No dia que vocês estão vendo esse vídeo aqui, no sábado, não sei que sábado, né, que dia é, mas no dia anterior, saiu o moletom da Mercedes novo.
esse moletom, que é aquele desenho que eu acho mais legal de todos, a camisa mais legal, a gente fez um moletom dele pra botar. Então, quem quiser entrar no site aí, compra o seu, garante aí, porque esse inverno vai chegar e vocês vão ter que estar o mais na moda possível aí, né? E vestido com todos os adereços aí pra mostrar que vocês são gearhead, né? Não tem coisa melhor do que o cara vestir uma camiseta da Fueltech quando chega num lugar e já te identificam, né? Já te identificam, já acha os amigos. Já te pergunta, né? Mas tu tem um Gol Turbo, tu tem uma Opala Turbo? O cara tá te perguntando o que tu tem, né? O que tu tem? Qual é a traquitana? E agora aqui é o seguinte, ó. Nós fizemos um desafio, né? Quem ia ser turbo antes? A BMW do Luiz, V12 ou o Lexus do Arcondo? E parece O que... pau tá torando, rapaz! Parece que o desafio pegou aqui, ó. Pau tá torando! Antes de eu mostrar o status do Lexus, vamos ver o status da BMW. Luiz, explica aí então. O status da BMW é pedaços. Estamos tentando remontar depois de muito trabalho, que não tá terminado ainda, né? Mas olha só, admissão feita de tandrilho aqui, né? A gente pintou com um coating lunar, só que é da lua de noite, tá. daí fica preto. Tá muita balaca. Entendeu? E quem pintou, se foi tu? Foi, né? Fala a verdade. Desculpe, fui eu. Meus dotes de pintor, como vocês podem ver, não são os melhores. Mas ó, pelo menos a borracha mangote eu te devolvi, viu? Os caras chegaram... um dia eu só cheguei aqui, tava sem mangote, ó, o Supra aqui, ó. É que era o tamanho que eu precisava, né? Tá, mas não, conseguiu... comprei um preto agora, ó. Tá. Eu não queria nada azul ali no copo, Tá aí, porque eu sou explica. colorado, né? Vamos mostrar como é que ficou isso aqui então. Então tá, ó. Então, só pra vocês terem uma ideia... É assim por... ela não vai entrar exatamente assim, mas já dá pra ter uma ideia pra segurar, pelo menos, aqui assim. Porque ele entra por ali. Ajustei. Pode deixar só pra ter uma ideia, porque a borboleta ela vem aqui, ó, tá? Então a borboleta vem aqui, a outra borboleta vem aqui, ó. Então mais ou menos que eu desenho. Sim, né? aqui tá uma borboleta. A gente ligou de novo, porque como a gente tinha desmontado elas pra soldar, ó, a gente soldou aqui vai um V-band. Né? Sim. Na verdade não é bem um V-band, é uma algema, né? É legal, né? Com os O-ring, né? Isso, é uma algema com 2 O-ring, ó. Então ela vem aqui assim, ó. E daí essa parte prende aqui. Aqui no meio eu botei o mangote só pra facilitar a montagem, desmontagem, mas tem uma cama aqui em volta, né? O tubo não tá liso, é tipo uma solda mais alta. Sim. Né? Pra tentar ajudar a segurar. E umas Quem algemas assistiu os bem fortes episódios aqui, do C8 sabe o que a gente tá falando, né? Quantas vezes... Mas que não vai lá com a pressão do C8, né? Tu anda com 2 kg naquele negócio, né? Esse aqui vai andar com meio quilinho. Vamos ver. Cara, é um vovô, velho. É um vovô. Tem que respeitar o vovô, né? Pobrezinho. Tá, e aí vai funcionar ou não? Cara, já funcionou, tá? Como assim? Vamos respeitar. Já funcionou com a turbina lá atrás, mas sem a pressurização. Só que é o seguinte, né? Cara, não é todo dia que tem uma pressurização desse tamanho, né? Olha o tamanho desse negócio aqui. Então, se tu for ver... Aqui tem um tubo, ó. É. Aqui é a pressurização, ó. Então Subiu essa por parte aqui. tá pronta, tá? Como a gente viu que a gente ia ser difícil, eu ia falar um palavrão aqui, porque foi feio o negócio. Porque ele fica muito perto do motor, passa perto do escapamento, então a gente até já botou a manta nele, ó. Sim, vai se... Esse tá aí, tá? Vai se esfregando em tudo. Vamos ver depois que ligar, né? Esse vem tipo aqui, ó. Vem tipo assim, ó. Não por cima do carro, pessoal, ele vai por baixo do carro. Oh, por que não? Daí assim fica esfriando, né? Então... Não, mas aí esse vem mais ou menos aqui. Tu podia ter botado o intercooler aqui em cima, ó, Luiz. Ia ficar legal assim, ó. Já dá pra participar do filme do Mad Max, né? E a turbina fica em cima do porta-mala aqui, ó, pra fora. Daí bota a turbina aqui assim, ó. Aqui assim, ó. Aqui assim. Não, a turbina ela vem assim, ó. Tá? Aqui embaixo, né? Vamos imaginar ela aqui embaixo. A gente já viu montando tudo. A gente já viu como é que é. Essa parte já tava pronta antes. Então esse cara, a mesma coisa. Esse cara prende aqui, ó. Pressurização. Vem Uma ali. peça só vem até aqui. E volta a pressurizar aqui, ali. outra aqui, mangotezinho, vem aqui, juntou. Então essa parte tá quase. O escape tá pronto, né? Sim. Então o escape veio até aqui atrás. Ó, tá, o abafador tá preso ainda aí, ó. Então tem que terminar de colocar esse cara aqui. O escapamento sai direto aqui pra lá. E aqui vem a minha wastegate reta, Eletrônico. né? E ela vai ficar reta, né? Vocês viram? Sim, vai ficar Vai ter a aberta. saída reta. Então, quando eu não quiser pressão ou limitar a pressão, vai começar a fazer barulho. Mas com ele na lenta e pra turbina pegar, vai tudo passar pela turbina e pelo abafador, né? Tá, e agora, então não ficou pronto. Tá, mas é o seguinte, ó. Vamos ter que mostrar esse carro, né? Não, olha o excesso de amor. Não. Tem 35 anos essa lasanha. O ex-dono, um vovô japonês, pegava nos cordão todo dia e aqui ele fica botando adesivinho pra não arranhar. E eu acho, assim, ó, eu não vou antecipar, mas eu acho que nós temos um vencedor no desafio aqui, ó.
Tá chegando, hein? Olha só. Tá. Olha aqui, cara, ele tá na frente. Tá Olha indo aqui. perto, pelo menos a turbina tá aqui, né? Olha aqui, ó. Tá na frente, ó. Então assim, ó, pra vocês no se lugar situarem. certo, eu acho. Essa turbina já virou 8 segundos, tá? Essa é a turbina do C8. E, cara, ficou muito legal a posição da turbina aqui, né? Olha só. Ficou muito bonito, né? Muito legal, assim, ó. O cofre do motor aqui, ó. Não, os tubos ficaram, parece até que ele pensou. Até bastante. simétrico. Aqui a Parece que ele não fez sem querer. Aqui a pressurização, ó. Intercooler, pressurização. É um tubinho assim, ó. Cara, eu já vi um carro lá no Café Octane que era com um motorzinho de, sei lá, 0.6, aqueles Honda, que tinha uma pressurização desse tamanho, assim, ó. É bem bonitinho, né? Um amor, né? Não, Um brincadeira, amor, a pressurização dá tá vontade de aqui, botar ó. Na cabeceira da cama. Cara, e o ar-quando botou até intercooler, meu. Olha aqui, ó. Tchau. E ó, podia ter botado o dobro da largura intercooler aí. Eu acho que é até triplo, porque é É? incrível. Não, mas esse deixa eu ver espaço se eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi. Tem uma turbina de pedigree, tem um intercooler, sei lá, japonês específico, veio de um Supra esse aqui. Quem é que vai andar mais forte? A BM velha ali, que tá sendo maltratada há anos aí no tempo. Então, esse é o próximo episódio, tá? Próximo episódio é uma... Não, primeiro nós temos que fazer uma competição no dinamômetro dos dois. É, exatamente. É. Primeiro aqui dentro. Dinamômetro, depois do dinamômetro pra pista. E o medo da bielinha, hein? Cara, Olha só, sabe o que é o pior? Mas é só o cara que regula a Eu pressão. acho que os dois estamos igual, né? Quando contigo agora soltar. Ignora o Anderson. A gente pode fazer, tá? Mas o Anderson não pode estar perto. Eu não falo Porque esse nada. aqui é o diabinho. É complicado, E daí ele cara. vai ficar, não, aguenta mais 0,2, aguenta mais 0,2. Vai até um dos dois dinamitar, cara. senão Muita vai dar gente certo. Então, já conhece ele mexendo então, ó, nos não, controles. não. né? Round 1, quem ligou primeiro? Quem vai ligar primeiro o carro pronto? Vamos ver. Vamos ver se vai ligar esse carro aqui, ó. Vamos ser sinceros, tá? Round 1 ele ganhou, porque Tá. o carro ligou no FT primeiro, Tá, tá? Daí o meu funcionou no FT depois, atrasado. tá. Tá? Não sei se dá pra contar como um round, mas o meu já ligou com a turbina Já no ligou lugar. com a turbina também. Não é. tava Tá. tudo pronto, mas ligou. Fez barulho de tudo, fez... Fez os troços, né? Então já tamo indo, tamo Foi indo. uma ligada de 5 segundos, mas ligou, né? Tem vídeo, tem um vídeo. Ah, Eu não vi o vídeo. Eu não vi o vídeo. Tem vídeo? Tem vídeo. Então tá, então vocês vão botar o vídeo aqui no, Ó, mostra na o imagem vídeo aqui, ó. Silenciador com o barulho da turbina. Que loucura, cara. Então vira aí, ó. Funcionou turbo já a BM do Luiz. Já Tá ligou. bom. E agora é o seguinte, aí o próximo é dinamômetro. Vamos ver quem faz mais potência aí. Sem regulamento. Vai ser regulamento? Sem regulamento. Sem regulamento. Ah, tá. Vou ter que começar Ali. Não. Sem Vou regulamento. ter que mexer nas coisas, então. E depois... Quando eu tiver liberdade, E depois é acelerar os 402 metros, ou os 201 metros, vamos dizer assim. Não Tá, tem é o problema. seguinte, ó, tem um regulamento. Qual? Botou no Dino até tirar. Se tirar do Dino, é o número Não, que mas saiu. tem que dar um prazo, vai deixar um mês no Não, dinamômetro. não, mas é claro, né? Vai ser, basicamente vai ser algumas horas ou um dia no máximo. Sim, né? claro. Mas Não vai ficar uma semana ali no Dino tentando até o último. eu não quero, tipo assim, ó, o cara vai lá, passa, dá, sei lá, 500. Daí Ah, vai o outro. parceiro, deu 510. Ah, quero botar de novo. Vou. Ah, é? Não, Daí isso que eu quero não, dizer, entendeu? Não pode, Tem que entendeu? decidir quem que vai primeiro É, também, né? É, Quando tem que tirar no... O cara corou, cara. Não, quem estiver liderando... Nossa, se bem que já... Como é que tá? Tá empatado, Vamos então? fazer que nem regra não, cara. Tá, Se cara e quem coroa. terminar tudo, escolhe Não, quem é primeiro. vamos fazer assim, ó. Escolhe, Vamos fazer o seguinte, ó. escolhe. Não, nos comentários aqui, ó. Vamos ver quem recebe mais comentários aqui é o que vai ter a vantagem pro dinamômetro. Se é Luiz ou Arcondo. Pra escolher. Para o pessoal tá torcendo. Pra Ou escolher quem que vai vocês estão ganhar. torcendo para quem? Estão torcendo pro Luiz com a BMW ou pro Arcondo com o Lexus? Botem para quem você Japonês, cara. Esse aqui é um... Botem para quem vocês estão japonês torcendo. legal. Se você estiver torcendo, se a maioria que estiver torcendo pro Arcondo,
o Arcondo vai ter vantagem e vai depois no dinamômetro. E o vice-versa. Imagina, V8 japonês, cara, é uma coisa legal Então, ó, isso aqui. V8 japonês contra o V12 da Segunda Guerra. Vamos lá aqui, ó. V8 versus V12 japonês versus alemão, Paraguai versus brasileiro. Tá uma loucura esse negócio aí. Vai ficar complicado. Daqui a pouco vai ser combustível diferente, vai ser uma loucura. Opa, falei. Cara, as bielas, o limite é o mesmo, né, não, Luizão? Mas tá, é certo. Ninguém falou nada, de só pode usar um Power Rider, né? Então, tipo assim. Não tem problema, a biela é sem limite. Sem limite, então tá. Alguém vai pegar uma garrafa aqui. Tá, e aí deixa eu perguntar. Tem suporte aquecido ali pronto. Ó, e quem ganhar leva o carro do outro? A Pinks não. Pinks não. Eu tenho... Ah, cara, faltou, né? Não, eu tenho amor pelo Faltou. Não vale a pena tanto assim. Meu velhinho, cara, meu velhinho. Tá, vamos olhar aqui então. O que falta aí, Arco? Vamos mostrar o que. Levanta o carro aí, vamos olhar por baixo. Vamos olhar por baixo. Aqui tem um abafador dele, ó. Isso aqui, segundo ele vai dizer pra polícia que é o tal do abafador, ó. E pros vizinhos, né? Os, Pra dizer que tem uma coisa, né? os vizinhos vão dizer que esse aqui é o abafador, ó. Tu acha que é abafador? O vizinho vai acreditar? Perde tempo, meu. É peso no carro. E onde é que vai sair o escapamento aqui, ó? Porque é pra isso, né? Agora que eu entendi. Agora entendi. Vai botar entendeu? escape aqui? Sim, tu não sabia ainda? No condomínio que tu mora? Do lado do Anderson? Relaxa, ele tá comigo lá. Comigo tá com Deus lá. Então tá, seguinte, ó. Vocês vão ver, eu vou fazer um bônus num outro episódio desse carro no guincho. Esses dois aí, triste e eu do lado. Eu falei! E algum velho brabo no fundo. Cara, não tem como ser mais alto que a Ferrari. Pensa comigo. Ô, tu sabe que a Ferrari, meus vizinhos, reclamaram de China. Eu sei, mas não os meus. Até Então, os tu entendeu a diferença? Cara, ele passeou. Ele não. Eu tava lá, eu vi. Ele passeou pela vizinhança, os vizinhanças me reclamaram. Né? Reclamaram. Não, que é um vizinho da Ferrari amarela aí fica se aparecendo. O cara passou devagar, eu tava andando de Então, boa. tá aqui o escapamento, ó. Olha que legal. Poxa, tá legal mesmo. Desceu ali o escapamento, fez um U. E a wastegate eletrônica, olha que legal ali no meio, ó. Só juntou assim, dá um bypass no turbo, literalmente. Pô, legal, hein? Muito Sim, tri, o né? fluxo dela talvez não seja o ideal. Ah, mas não vai ter os Mas, cavalos pra incomodar. mas né? exatamente, isso aqui vai ter muita pressão de escape dentro. Cara, então com 180 eu acho que- cavalos não tem problema. Não se estressa. Não se estressa, como? Vamos falar isso depois lá. Ah, então agora vamos fazer o seguinte, já que a gente tá falando de comentário, ó. Botem quantos HP vocês acham que vai ter a BM do Luiz no dinamômetro e quantos HP vai ter o Lexus do Arcondo no dinamômetro. Tá, vamos ajudar a galera. Quantos Não, cavalos não. tem original? Só pra saber. 250. 250. E o teu? 300. Tá. É um alívio, né? Já tem uma base Eu melhor. tenho eu acho. 4 pistão a mais Tem e quatro 50 pistões a cavalos a mais. 50 cavalos a Pera aí, mais. quem é que apareceu? O Anderson. Anderson! Aparece aí. Tá, enquanto isso eu vou mostrar aqui, ó. Tem até manta pra fazer cheiro ruim aquela, né? Não, claro, é que é pra tentar tirar a temperatura de outras coisas. Sim. Botei tudo. Com certeza E uma- isso vai... E uma coisa que a gente tá uma vendo aqui, fumaça. aqui sai o escapamento de um lado, ele vem pro outro, junta e vai pra turbina e aqui em cima, ó, vem Do outro. do outro. Ô, E pessoal, aí, peixe olha quem grande, chegou aí, ó. Tá aí. Seu Roderjan Busato. Quem não conhece, já ouviram falar, né? Agora, velho. Cara, ele tá de volta às Estados Unidos. Mas é o homem mais rápido do Brasil, Tá né? aprontando, hein? É, por enquanto. Tá aprontando, hein? Aí, ó, esse aqui era o desafio, ó, quem fazia primeiro, agora o próximo é quem dá mais HP no dinamômetro dos dois e depois na pista ainda, vamos A ver. BM vai dar mais dinamômetro que o japonês faz. Guri. Olha aí, ó. Meu bruxo aqui, ó. Vai me fazer trabalhar, né? Vai me fazer trabalhar, porque... Depois minha mãe Aí, vai tá trocando o cano. e se jogar a biela pra fora, perdeu o jogo, tá? Não adianta quantos Não, HP. você vê que não, ninguém falou. Tem que dar cavalo sem quebrar. Ninguém falou isso. Vai botar Né, tudo depois, dele. senão tem que ficar medindo compressão. Quando vê o cara não quebrou, mas tá arrebentou as canaletas tudo, né? É, tá bem. Assim, ó, é cavalo, número é número. Maior número leva. Um monte de cilindro contra... Quantos cilindros tem? 3? 6. Tem 8 isso aqui, desculpa. O Tem japonês tem 8. 8? O japonês é 8, então já... Não é um normalzinho. Já é um número Esse legal. aqui é esse aqui. modificado geneticamente. Esse aqui, ó. Geneticamente É, o modificado. japonesinho que eles botaram uns hormônios a mais. Daí veio. Tá, e aí, vamos funcionar não? Dá pra ligar agora? Ou tem que fazer mais alguma coisa? Falta. É a bateria. Tá? para, Então bota- vamos mostrar pra você. vamos. A gente quer Esse escutar aqui o barulho. Vamos botar por enquanto, né? Não precisa, não. É, não vamos queimar o Pra não parafuso. queimar tudo, é. Tem um... E aí, Roderjan? Cara, se tu não tem... Veio pros Estados Unidos pra ver o carro novo e não se segurou e vai pra PDRA já. Eu acho que vai dar certo, pelo menos pra testar lá. Bom, né? Correr, não sei se nós vamos correr, Não, mas tá vamos bom. testar, pelo menos testar. Animal aí, Vai cara. ser o...
Vai ser a oportunidade de testar. Ah, mas show de bola. Começar a testar, né? Sim. Não, pra quem não acompanha, o Roder já tá construindo um carro novo aqui nos Estados Unidos, pica da... Já fazem 22 meses, né? 22 meses, né? A Nasceu. construção faz 22 meses. Que legal. Já funcionou o carro ainda não? Demorado. Não, né? Ainda vai. Só até amanhã. Quarta, eu acho. Amanhã é o quarta. Tá, show. Vamos ver esses caras funcionando isso aqui, ó. Enquanto eles estão aprontando pra funcionar o carro ali, ó. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. As rodas aqui desse carro, né? Eu nunca gostei dessas rodas, achei estranho. Ela é uma CCW, tudo bem, é uma marca famosa, mas o pneu dessa roda é estranho. O pneu é um 255 para uma roda 11. 19 polegadas, assim, é meio que acima do limite desse carro, sei lá, meio estranho. E a cor dela, ela era uma cromada aqui e preta aqui, e eu achava estranha. Eu tentei pintar ela com essa cor aqui que ficou, sei lá se não ficou pior. Esse antracite fosco, ó. E aí eu pensei, eu tava querendo achar uma roda diferente, uma roda meio exclusiva assim, e nunca achava. Aqui ela. Aí falei bastante com o Niro da Titan, o pessoal da Titan que sempre vendem roda assim para ver o que tem no mercado. Ele falou: "Cara, compra essas Volk Racing, que é a T37, que é a roda da Race lá, não sei o que é o que todo mundo bota nesse Supra e fica perfeito". E eu disse: "Cara, deixa eu ver como é que é". E aí trouxe a roda, ó, e realmente a roda é um acabamento assim, não sei se vai dar pra ver no vídeo assim, ó, mas usinada aqui, ó, usinado em relevo, assim, tudo bonitinho, é super leve, apesar de ela ser aro 18, tá, ela não é 19, por exemplo, que nem tinha, ela é mais aberta aqui pros freios do que a outra que tinha, ó, e uma coisa legal dela é que assim, ó, ela tem um efeito aqui, ó, de côncavo, ó, na traseira, então a traseira é 18 por 10,5, e a dianteira é 18 por 9,5. Então, e aqui dá pra ver que ela não é tão côncava, ó. E fica um efeito legal. E aqui, ó, eu tenho aqueles freios grandes pra botar. O freio dá tranquilo no... Sobra um dedo ainda aqui assim pra cá, dos dois lados, pra botar essa roda. E ela também vai ficar um pouquinho mais pra dentro a dianteira aqui, ó. Acho que o offset vai ficar melhor e eu vou botar uns pneus. Até já chegou o pneu. O dianteiro, mas não chegou os traseiros, por isso que eu não montei as 4 rodas ainda. E aí essa roda fica mais pra fora, ó. E aqui eu já mostrei no início do vídeo, né? A gente botou essa turbina só para testar o downpipe, que é o escapamento que eu comprei. Mas realmente tudo errado aqui esse escapamento, porque ele é feito para um carro mão direita e para uma turbina Precision. Essa aqui é a turbina Garrett, então a flange aqui é diferente e o escapamento também tá mais para frente. Então vai ter que refazer esse downpipe, escapamento. E como eu vou trocar intercooler, vou trocar tudo, eu vou deixar isso para fazer na hora que eu botar o motor então. E agora, como a gente já arrumou as turbinas para botar aqui, ó, vou botar a turbina original de volta para poder mapear o carro com a turbina original. Já tá as duas turbinas certinho ali. Então daqui sobrou um monte. Para ter uma ideia, eu comprei essas turbinas original por $200. E aí eu tirei só um miolo de uma turbina para botar. Mas funcionou. Cara, olha. Deixa eu mostrar um negócio aqui, ó. Deixa eu te mostrar essa tatuagem aqui, ó. Eu acho muito, muito legal, ó. Quem é que curte de tatuagem aí, ó, de carro aqui, uns pistão, a biela, um alternador pistão ali também, 481X? Não. Não tem alternador? Não, é uma vela. Ah, o alternador ainda não intec? Uma vela na cabeça, fazendo fogo, com pistão e biela de alumínio. Tá, e aí, vai funcionar esse negócio ou não? Vai. E a gente vai precisar editar a primeira partida ou não? Cara, eu acho que não deveria, mas... Qualquer coisa, se cortar o vídeo agora é porque não deu. Se o vídeo tiver 1 minuto agora é porque sinto muito. 3 octavos. Cara, igual eu vou dar. Não, segura aqui. Não, motor de partida desse aqui. Eu já apertei uma na mão ali, ó. Olha o pé aí, Rodrigo, já. Cuidado, vai dar um tirambaço. Tu viu onde é que é o escapamento ali? Pô, tá no meio desse negócio do parque, sei lá. Primeira partida, aquela, sem edição, ó. Sem edição. Protege o rosto. Pegou! Olha ali, ó. Cara, não vai. Funcionou, hein? Assim. Eu te falei, cara. Eu acho que até dá pra... Ó, Luiz, ó. É só o teu condomínio, cara. Sinto muito, cara. Só o teu condomínio. Tu chegas aqui dentro do meu condomínio, a gente sai uma véia com um cabo de cortar. Eu falo ou tu fala pra ele? O quê? Barulho
parece um caminhão de lixo. Dump truck. Peraí, tem que fazer assim, ó. Tem que fazer assim. Pô, pelo menos eles vão achar que é o caminhão de lixo chegando, não é? Acho que parece o motor de Del Rey isso aí, cara. Sério. Eu acho que vou botar outro abafador. Tira fora, vamos ver sem ele. Talvez a culpa é do abafador. Que é esse? Sirene da polícia? Pois é, que barulho interessante. Sirene da polícia? Ah, mas dá vento aqui, ó. Dá vento aqui já. Não, é a turbina que tá lá. É a turbina? É a turbina. Sério? Que legal. Tá o quê? Não, o barulho é a turbina É. mesmo, não é o... Tira, puxa o abafador pra fora ali, vamos ver. Aí, ó, o balão. Vamos ver agora, né? Ó o balão. 6 em linha. Cara, olha o barulho dela. Vai de novo, vai de novo. Cara, como muda o abafador, hein? Pô, você lembra que a minha também fazia um barulho meio assim? Quando a gente ligou? Sim, E isso é a verdade que é a primeira... Funcionada, viu? É que nem cozinha japonesa, né? Aquele vapor, assim, né? Não, toda a fita aquela vai demorar uma semana aí. Isso aí. Ah, isso aí. Tu vai parar as 3 vezes indo pra casa, achou que pegou fogo. Pô, eu curti. Cara, ficou legal. Mas seguinte, né? Fecha o olho, não é japonês. É. Fecha o olho, Não, não é japonês. a lentinha Não, aqui, ó. O barulho não é japonês, né? Olhou ele, eu ouço esse barulho chegando em casa, já sai com a sacolinha aqui, vai pegar. Quem é que se apavora quando vê essa fumaceira aí, ó? Não, mas ficou legal, meu. Cara, funcionou. Parabéns aí, ó. Cara, não tá passando nada. Parabéns. Pô, tá 2-0 por Kondo já. Aí, ó. Será que o Luiz volta? Mas, Luiz, só tem 2 chances agora, né? O dinamômetro e a pista. Pra empatar. E aí, se tiver um desempate, Daí vai ter que ser beleza. aí vai ser a votação popular aí, ó. Vai ter que ser beleza. Se vai tiver ter um que ser desempate, outro vai- fator de desempate, né? Vai ser a votação popular. Ligou. Não. Parabéns, muito trabalho. Cara, que ia fuder. Muito trabalho de verdade. Bom, acabamos mais um episódio aqui, mais uma missão. Aquela sensação, né, de funcionar o carro depois de um projeto. Depois, muito assim, é muito trabalho, principalmente. Cara, e foi rápido até, na verdade, né? Porque nem semanas aqui direito, né? Uma semana e pouco Uma semana. pegada, né? Depois do turbo, né? Sim, é assim mesmo. Mas é isso aí, assim que o cara vê que... Mas tu viu que o ar-condicionado tá meio seco, né? Tá com uma É, ó. zoeira. O cara aqui, né? ó, pegou pra valer, Não ó. tá fácil, né? Não tá fácil a vida aí. Não. Foi muito trabalho, com E, certeza. e, na verdade, o que a gente faz esse projeto, a gente faz assim meio que um desafio pessoal, uma coisa assim do tipo aprender. O Arcondo aprendeu a soldar, aprendeu a fazer um monte de coisa, aprendeu a fazer missão. Ah. Não que não sabia, né? Mas digamos que Tirar os exercitou. coletores aqui, Não é bem ah, assim, né? Não é bem assim. As mãos tudo pinicando, vai ficar uma semana agora com aquela manta Sim. doendo nos braços. Exatamente. Ali, ó. É o sorriso amarelo dele ali. Pô, não deixa ele entrar na piscina. É, vai ficar ruim. Mas legal. Vamos então para os próximos episódios desses dois aí. Parabéns, Luiz, parabéns, Arcana. Então, parabéns aí. Foi muito legal e agradecer a audiência, todo mundo. Espero que vocês estão curtindo essas missões aí, esses malucos fazendo bobagem aí, mas hoje foi legal. Eu curti de botar pilha nos caras aí e ver como é que funcionava. Então agora vamos ver quem é que vai ganhar essa história aí, se vai ser o Arconda ou o Luiz para a próxima etapa aí, para quem vai ter a vantagem no dinamômetro. E até a próxima, pessoal. Tchau. Vocês acharam que acabou o episódio? Pera aí. Olha aqui, ó. Funcionando, ó. já tá funcionando. Olha o escapamento. Vamos dar uma volta. Vamos ver se vai ser uma sensação melhor do que a que era antes. Mas ainda tá faltando na pressão. Tá faltando muita coisa, eu acho, mas Não precisa regular, tá com toda a pressão, né? tá com toda a pressão, exatamente. A wastegate não tá ligada, a eletrônica tá tipo fechada. Tá, tô regulando a pressão com o pé, então é um pouco complicado, mas Olha aqui, ó. de qualquer jeito dá um torque bonito, né?
barulho ficou muito diferente, né? É. Não, com certeza tem o barulho do V8, né? Mas tem uma coisa estranha. E aqui dentro, até assim, devagar, É silenciosinho, Não ó. escuta Viu? nada. Cara, não dá, nem precisa de nada pra Não, trás. acelerando sim, né? Com Sim. giro rápido já precisa de uma coisa, eu acho. Mas vamos ver. A primeira impressão é o que conta, como que é. É. Ó, alerta de pressão. Já. Vai, não Já te emociona, deu. vai jogar Sim. as bielas pra fora aqui, ó. Só encostadinho, só encostadinho. Não, mas de qualquer jeito dá. 02, 03 ali. Então, tá com gasolina. Cara, mas ainda. já tá. O torque dele já Torque é outra mudou, coisa. mudou né? completamente. Terceira, quarta, assim, já. Agora já tem. Já dá pra sentir força. E tá na gasolina ainda Sim. também. Eu tenho que voltar. Cara, mas ficou bem legal. Tá um pouquinho Barulho alta da a pegada, turbina. mas ali a 2.500, 3, tô encostado no seu pé, né? E Sim. ali, por Cara, cima mas- de 3. E viu que o barulho tá ali. Tá, não te emociona. É 90 por hora ainda. Mas tá lá no meio. Cara, tá bom, ó. Tinha um vídeo uma vez que eu andei nele original, falhando, ainda tá melhor agora. Tá um pouquinho melhor, né? Mas, mano, nós vamos ter que ver no dinamômetro esse negócio Aí quando vamos ver. vai dar. Aí vamos ver como Ah, mas a dirigibilidade já ficou tudo bonito, né? não. Já tava muito bem. Vocês tinham achado que tinha acabado esse episódio aí, foi um bônus aí, quando o cara vê uns 5 minutos a mais aí, é porque deu alguma coisa boa. Deu, essa vez deu. Tá andando já. Viu? Parabéns, missão cumprida aí. Obrigado por tudo mesmo. Cara, Vou vir aqui. volta lá. Volta lá porque a gente tem um churrasco agora que a gente tá Pra comemorar comemorar. várias coisas. Eu já quero acelerar essa coisa aí, queimar pneu já. Ah, se o roteiro já demorar no dinamômetro, eu já boto isso aqui. Tem que voltar em 85 só. Ah, Tem que sim. tirar o. Liga o log ali. Liga o log. Tá ligado? Não. Ah, tá gravado. É verdade. Cara, Tá bom o 3 torque. mil ali, né? Então, É. melhorou. Tá um pouco alto, a 3 mil. Mas eu acho que vai ficar bem assim, pra ser bem Mas é o progressivo, né? conversor, é isso aí, né? Mas ali, 300. Eu acho que vai muito bem. Cara, ficou legal esse carro. Não, o barulho até. Cara, é diferente aqui, não. É claro que a gente sempre espera uma Ferrari assim, né? Não é a Ferrari, né? Mas é legal. É um barulhão grossão, né? Ele nem parece um motor 4 litros só, ele parece um motor maior, né? Sim, na verdade sim. É um É. motor da. Parece um motor americano, né? Assim, É, um um motor americano. grande, é uma coisa. Não sei se pela turbina, pelo escapamento, como ficou, mas ali mesmo. É. Cara, ficou bem gostoso. Tá dando muito bem, eu acho. Cara, a dirigibilidade do carro muito boa. Aí sim, hein? Olha lá. Ai, olha lá quem é que tá vindo ali, ó. Ó, Luiz, quem andou primeiro aí, ó. E olha quem é que tá vindo aí, ó. Então é o seguinte, ó, eu acabei o episódio, mas não acabou o episódio, então vamos mostrar mais umas coisinhas aqui. Tem mais coisa pra mostrar. Pra mostrar que não é golpe, ó, os caras falam que é golpe sempre, vamos até mostrar o churrasco aí, ó. Franklin's americano. Olha aí, ó. Pronto, agora acabou. Agora acabou o Promode, vocês vão ver no Dinamômetro em outro vídeo. Tchau, pessoal. Até mais aí, até o próximo episódio.